Olá, boa noite. Hoje vamos conversar sobre florescer onde estamos, onde nascemos, onde Deus nos colocou. A minha convidada já está aqui. Lúcia, uma colega que eu conheci essa semana, que está se desafiando, fazendo algo novo. Aí está ela. Então, Lúcia, bem-vinda. Eu nem fiz a introdução ainda, explicando por que nós estamos nessa empreita, mas enquanto isso vai respirando, eu sei que você não tem esse problema de nervoso nem eu. Você já é uma pessoa mais vivida, mais experiente, mais moderna. E não sei muito de você, só sei que você, como profissão anterior, era dentista, artista e coisas mais, né? Do resto você vai contar depois, né? E eu estou nessa jornada de fazer lives aos domingos com convidadas, mulheres que estão em segunda jornada. Pessoas que se aposentaram ou não, mas que estão começando uma profissão totalmente nova, se desafiando a fazer coisas diferentes, coisa de adolescente, né? E não é na postura de adolescente, é na postura de adulta que sai todos os dias para trabalhar, que nós estamos aqui nos domingos, e a gente entender que a gente não pode trabalhar no domingo tem muito significado que trabalho é uma coisa ruim, uma coisa pesada. Mas a gente está fazendo isso porque a gente gosta, que é por amor, que a gente está aqui, amor a nós primeiro, e amor à humanidade no todo, né? Então a gente faz aos domingos, eu marquei aos domingos principalmente por isso. Eu estou aqui por amor a ingratidão a Deus, ingratidão à humanidade, e não é por causa de um domingo que daí eu tenho que encerrar meus passeios mais cedo, que por isso que eu não vou fazer o meu trabalho também, né? Então, te agradeço, Lúcia, de ter aceito o convite. Eu sei que é a primeira vez que você vai se expor numa live, que é uma coisa que não morde, porque ninguém consegue passar na frente da nossa câmera. Isso que é a parte segura e a parte medrosa também, né? Então, pode se apresentar, a gente se conheceu. Eu te vi na quarta-feira dessa semana num curso que nós duas estamos fazendo, no meio de muita gente nova e bastante gente da nossa idade também. Então, isso que está de bonito, o mundo está se renovando, né? Não é assim uma coisa. Não somos as únicas, tem bastante gente se reinventando, né? Isso é um sinal de que Deus está agindo nas pessoas, né? Então, fique à vontade, tá, Lúcia? Já falei demais, agora é contigo. Eu agradeço o convite. Tá dando para ouvir bem, Tá meu muito. áudio? Tá. Ótimo. Não precisa pegar Então, foto. primeiro, eu queria trazer para aqui, para nós, né, para estar junto conosco, a minha bisavó, Francisca, a minha avó, Alexandrina, a minha mãe, Anete, e eu não tenho herdeira imediata, não tenho filhos, mas tenho uma sobrinha que é a minha herdeira oficial, Lara Maria Tavares Pereira. Então, o legado que eu trago, eu creio que passo para ela. Eu estou citando o ramo matrilinear a propósito, eu venho de uma família matriarcal e estou citando, não relegando os homens para um segundo plano, mas por honrar essa característica da nossa família de ser matrilinear. Mulheres fortes, graças a Deus. Agradeço demais o convite. Não é verdade que eu não estou tensa, eu estou um pouco nervosa, sim, mas aceitei o desafio e estou aqui com todo nervoso, mas também com toda humildade, com toda a minha capacidade, né, de apresentar, de me apresentar ou apresentar o que a gente hoje quer mostrar para as pessoas, né? Então, posso começar? Pode, já começou e continua. Já comecei, né? Então, Obrigada, eu quem quero. está chegando. Algumas são colegas conhecidas minhas, outras são conhecidas tuas. Lúcia, obrigada. E quem vai assistir depois também, agradecemos. Continua, Lúcia, tá? Posso continuar? Então,
eu peguei alguns elementos da minha biografia para facilitar o que a gente está pensando em trabalhar hoje aqui. Eu nasci em 1962, em Ribeirópolis, uma cidade do interior de Sergipe. No ano seguinte, minha mãe resolve separar do meu pai e vai para uma outra cidade, um outro estado vizinho, a Bahia, muito conhecida, né? Vitória da Conquista. Nós chegamos lá em 1963. Em 1990, 1973, ou seja, 10 anos após a chegada em Vitória da Conquista, minha avó sofre um acidente muito violento e morre. E esse marco, ele faz com que minha mãe decida retornar para Sergipe. E nós retornamos para Sergipe em 1974. No ano seguinte, só concluímos o ano de estudo. Eu fiz a primeira comunhão, naquele ano se fazia a comunhão e a crisma junto. E meu irmão também, e meus primos também, e voltamos. Nós somos duas famílias, eu chamo duas famílias geminadas, porque uma vez que minha mãe se separou do marido, o meu tio passou a ser o pai nosso, meu e do meu irmão, e dos filhos dele. E minha avó, no caso, morava, que é a mãe dele e mãe da minha mãe, morava com minha mãe até o falecimento. Então, nós retornamos em 74 e de 80 a 84 eu faço vestibular e passo, né, no curso de odontologia. E de 85, um ano depois de formada, né, 85, no final do ano eu me formo e no início do ano seguinte eu já consigo um emprego na minha área e monto consultório em seguida, um ano depois mais ou menos. Então, de 1985 a 2017, eu exerço a minha profissão de dentista. E isso eu exerço junto com uma atividade artística que nunca vai me desgarrar. Ela estava sempre colada comigo, era uma forma de expressão, e eu ia trabalhando, eu ia convivendo com isso. Até um dia em que uma professora de arte, Marli Meira, me disse que eu poderia começar a dizer que eu sou artista, porque ela disse que eu sou uma artista nata. Então eu passei a dizer, eu sou dentista e artista. A partir dali, eu conheço essa professora entre 92 e 94, que eu fiz um curso de saúde mental em Bagé. Então, nesse período, eu tenho esses 2 anos em Bagé e tenho de 97 a 99 na Chapada Diamantina. Eu moro 2 anos também na Chapada Diamantina, em Lençóis, na cidade de Lençóis. Em 2018, um ano, quer dizer, eu me aposento em 2017, em 2018 minha mãe falece. Então, eu pensei que eu ia me aposentar para cuidar dela e, de repente, minha mãe falece no início do ano seguinte, em fevereiro. Então, ela morre em 2018. Eu considero que esse primeiro ano é um ano sabático e de luto. E 2019, eu começo a cuidar de mim. Então, eu compreendo hoje que eu cuidei dessa história familiar, que eu cuidei dessa minha mãe e dessa história familiar nossa durante esses anos todos, sustentando essa profissão e essa tendência artística junto. Em 2019, eu fiz uma cirurgia para retirar um câncer, só que o meu era benigno, o que vitimou minha mãe era maligno. E eu passo a fazer um processo que eu chamei, né, eu coloquei esse nome, redução de mim mesma. Então, eu tive uma pesquisa material vasta, todos os materiais eu queria aprender, queria entender, muita leitura. Eu mergulhei em várias áreas de conhecimento, tenho multipotencialidades e mergulhei nessas várias áreas. Só que nesse ponto que eu cheguei da minha vida, eu disse, agora eu quero reduzir, não quero mais ter tantas zonas de interesse, quero reduzir. E eu fui fazendo uma redução, levei isso 4 anos, de 2019 até 2022. Ao final de 2021, né, que foi o ano passado, eu falei, meu Deus, será que já está na hora de fazer alguma outra coisa? Então, eu vinha me ensaiando, né, me tornei aluna de um curso de ourivesaria.
que é uma coisa que eu nunca fiz. Eu já fiz várias coisas, escultura em argila, pintura em porcelana, pintura em tela, gravação em metal, aquarela, desenho, sabe? Várias matérias. Me interessava muito. E, inclusive, um trabalho de uma arte que se chama assemblagens, né? Que é uma forma de expressão mais moderna, mas que cola objetos. E eu chego a 2022 e, por coincidência, né, no dia do aniversário da minha sobrinha, dia 6 de fevereiro, eu me lanço, né, na casa dela como artista que confecciona joias. Todo mundo já sabia que eu era artista, mas ninguém estava sabendo que eu já estava fazendo joias. E faziam exatamente 4 anos do falecimento da minha mãe, e eu faço essa apresentação para um grupo pequeno de pessoas que estavam no aniversário, estávamos ainda em pandemia, não é? Bom, eu pulei um dado importante. Então, eu perco minha avó em 73. Então, minha avó em 73. A minha mãe em 2018, ou seja, 45 anos depois. E o meu tio agora na pandemia em 2021. Portanto, todas as pessoas que eu tinha esse vínculo de afinidade maior e cuidava, eles partiram. Então eu passo a ser a próxima bola da vez. Eu devo cuidar de mim. E busco nessa pesquisa minha material, né? Então eu volto a olhar as minhas coisas. Eu tenho diários há muitos anos, então eu volto a ler meus diários, a mergulhar nesse meu passado. Então esse processo meu da redução de mim mesma também inclui uma revisão de todas as ações, das coisas que eu achei importante registrar nesses diários. Outra característica que eu tenho é uma tendência organizadora, que é em função da arte, né? O caos, ele gera a harmonia, que é a obra de arte tem uma harmonia, mas para que haja essa harmonia tem que haver um caos antes. Então eu sempre lidei com essas duas coisas junto. E sou uma pessoa afortunada, tive muitos mestres, tenho uma vida muito desafiadora, não deixo de reconhecer. Foi muito difícil a minha jornada, muito difícil, muito desafiadora, mas Deus me mandou muitos mestres, muitos professores, muito conhecimento, que chegou o meu momento agora de partilhar, né? De forma mais orgânica, né? Já partilhava, já fiz uma atuação social, política, fiz atuação dentro da minha área, mas agora de uma forma mais orgânica, lidando com os princípios mais gerais, né? Com propósitos mais gerais. Deixa eu só fazer um intervalinho ali. Sim. Tá muito bonito, estou gostando, né? Quanto a partilhar, assim, eu admiro muito, eu conheci vários professores ultimamente no YouTube, nas redes sociais, pessoas de 80 e tantos anos vendendo cursos, vendendo formações, ensinando. Então, nós estamos chegando nos 60 anos, olha, nós temos ainda 20 anos para fazer muita coisa bonita, né? Então, isso. E você fez uma escolha, assim como eu também, né? A gente chega num ponto assim que quando as pessoas mais velhas vão, a gente começa a pensar um pouco assim, agora eu sou a próxima, né? E nesse momento que a gente toma a decisão. Não é assim, aos poucos a gente vai pensando, tem um momento exato que a gente toma a decisão, agora eu vou me reconstruir ou vou seguir. E tudo bem, cada um é livre para fazer a sua escolha, né? Então, são escolhas diferentes que levam a lugares diferentes, né? Sim. Isso. Essa é a opção. Ou então você se entregar às memórias do passado e meio que se afundar nelas, né? Não é o nosso caso. Então, eu, eu queria elencar aqui 4 experiências. A última é dessa que eu estou falando hoje. Mas eu fiz um excelente trabalho. Então, de tudo que eu fiz, né? Eu considero que eu fiz 3 excelentes trabalhos antes desse que eu estou agora. O primeiro foi biodança com crianças. Eu trabalhava a criatividade,
Esse foi para receber o título de facilitadora de biodança, é um dos títulos que eu tenho. O segundo foi a reorganização de um museu chamado dos Ex-Votos em São Cristóvão. Ex-voto é um objeto religioso que as pessoas levam às igrejas ou capelas para agradecer a Deus ou pedir a Deus uma graça. Então, são pernas, cabeças, e esses elementos todos estavam no museu. A gente tem aqui uma romaria, a maior romaria do nosso estado, que é a Procissão do Senhor dos Passos, e eles estavam desorganizados em 2018, e eu fui convidada por um frei, que hoje é nosso arcebispo, a reorganizar esse museu. E esse trabalho gerou o meu mestrado em antropologia, que é também uma saída já da minha área das exatas para as humanas, né? É quando eu saio, vou saindo das exatas e entrando nas ciências humanas. E o terceiro trabalho que eu queria relatar desses 32 anos meus é um trabalho de saúde bucal que é meses antes de eu me aposentar. Quando eu não pensava mais em produzir nada interessante, ou já tinha tantas dificuldades para viver a odontologia no serviço público, de repente eu consegui fazer um trabalho magnífico e nem eu mesmo pensava. Esse era prevenção com crianças numa escola, e eu já estava com lesões de punho, né? Eu já tinha doenças do exercício profissional da odontologia. O quarto, é óbvio, é o que eu estou chamando lapidação de Lúcia. Então, eu estou trabalhando na minha lapidação. Eu era uma pedra bruta, estou trabalhando as facetas, dando brilho nas minhas facetas, que é esse trabalho que eu chamei de redução de mim mesma, e produzindo e me assimilando a essas joias. Então, eu estou fazendo essa correlação, né? Voltando a referir, o essencial é simples. Portanto, o meu produto ou o que eu faço, eu chamo de uma coisa simples, porque antes eu tinha uma quantidade de coisas muito complexas e eu tive que fazer um grande esforço para deixar. Não vou fazer mais isso, não vou fazer mais aquilo. Foi um grande esforço. Você quer fazer mais alguma intervenção? Está muito bonito. Posso fazer mais um que eu estava pensando. Você falou que Sim. sua mãe faleceu de câncer, você também teve câncer, né? Eu estou nessa nova jornada, nova medicina germânica, principalmente porque eu encontrei, por causa do medo das doenças da família, que eu achava que eram doenças genéticas, que também é uma coisa que eu aprendi que não é bem assim, né? Doença genética é uma escolha, né? Não é uma fatalidade, né? Escolha inconsciente, né? Com certeza, né? E o câncer foi o motivo do Dr. Hammer, que pesquisou a nova medicina germânica. Ele tinha um câncer terminal e a esposa dele faleceu. Os dois pegaram câncer nos mesmos dias. A esposa faleceu e ele resolveu reagir e pesquisar a causa do câncer, né? E com isso ele ampliou nos anos 80, no início de 80, né? Ele ampliou e a nova medicina germânica já está no mundo todo se alastrando. Ainda hoje postei que a doutora Marina, que é minha professora, minha mestra, ela é uma das mais entendidas aqui do Brasil, né? Ela colocou a ciência oficial está estudando o mesmo que o Dr. Hammer confirmou na década de 80, né? E nós já estamos avançados. A ciência está descobrindo agora, nós já estamos trabalhando, já estamos mostrando que nosso corpo não precisa de medicação, não precisa de intervenção para se curar. E, por exemplo, câncer maligno e benigno é só uma terminologia da medicina ocidental. Ele depende da fase da vida que a pessoa está, depende do dia que faz o exame, tem toda uma explicação. Porque ele vai para o maligno, para o benigno, mas não quer dizer que o maligno não possa reverter também, né? Então, todas essas doenças podem ser curadas, né? Naturalmente, sem medicação, sem intervenção. É conhecimento, não é técnica, não é. É entender como o nosso cérebro funciona e como o nosso cérebro faz a gente pegar a doença e largar a doença. Então, quem ainda não me segue, quem quiser conhecer a nova medicina germânica, eu estou assim começando, mas estou muito apaixonada e estou atendendo já, né? Tem alguns meses, né? Mas estou na fase assim, de me afirmar ainda, né? Mas está muito. E o mundo inteiro está caminhando junto, né? Pode continuar. Sobre esse conhecimento, eu vou querer mergulhar com você, porque eu preciso, né? Eu também me assusto com isso. Então, não é à toa que a gente se aproximou, né?
e que eu aceitei seu convite. Eu queria fazer uma lembrança, Selma está me lembrando aqui, Selma Dantas, de uma passagem minha. Assim que nesses anos que eu trabalhei na odontologia, quando eu venho a diagnosticar as lesões de punho e as coisas começam a cair da minha mão, literalmente, eu perco a firmeza e dedo em gatilho, dormência. Então, quando isso acontece e a possibilidade de eu não poder mais exercer nem a odontologia, nem sequer a arte, eu optei, acho que inteligentemente, por sair da saúde, por ir para uma outra área. E daí eu migro para o trânsito, para a Secretaria Municipal de Trânsito, ou para a Superintendência Municipal de Trânsito de Aracaju, e passo a fazer um trabalho de educação para o trânsito. Eu retorno em torno de uns 4 a 5 anos para a saúde, para o mesmo posto onde eu estava, por coincidência, onde eu estava, eu volto para o mesmo posto quando eu já tinha sido dentista e realizo esse trabalho final que eu falei, que foi um excelente trabalho com crianças e fiz uma exposição de arte e odontologia com essas crianças lá dentro. Só para não esquecer, né, que Selma me fez lembrar aqui agora. E como é que Então, eu a recuperação do seu punho nesse processo? então, hoje eu trabalho com joias, as coisas de Deus, né? O movimento que eu exerço para fazer a joia, ele não interfere na. Se eu volto a fazer os movimentos que eu fazia na odonto, eles voltam. A lesão continua. Mas se eu faço um movimento diferente, não tem problema. Então, os dois movimentos que eu uso com as mãos direita e esquerda para fazer uma joia não são os mesmos que fazia na odontologia. Então, estou livre. Deus também é muito maravilhoso. Eu digo sempre que ele não me tirou da odontologia na essência, né? A primeira joia que eu faço é um dentinho. Eu serrei uma chapinha de prata e esculpi num dentinho que é um pingente. E faço uma coisa parecida com o laboratório de odontologia, o laboratório de prótese odontológica é muito parecido com a confecção de uma joia. E não tem sangue, não tem saliva, não tem dor. Ou seja, Deus me tirou a parte difícil da odontologia e me deixou só a parte boa. Isso é uma grande bênção, eu sou muito grata a ele. Então, agora vamos chegar ao ponto que nos une, né? Que é a mim e a você. Nós estamos. Então, eu passo a empreender no dia do aniversário da minha sobrinha, dia 6 de fevereiro desse ano. E passo a entrar com uma dificuldade muito grande, porque consultório odontológico não é tido como um empreendimento. A gente não pode fazer propaganda, porque é antiético. Então, tem todas umas regulamentações em relação ao exercício da profissão, porque é a área de saúde. Tudo bem. Então, eu passo a empreender na área de joias. E daí as dificuldades todas que eu tinha. Então, é que eu conheço, né, o empreendedorismo sistêmico, que é um desenvolvimento teórico de Alessandra Camilo. E claro, me apaixonei pelo conhecimento que essa mulher trouxe, sabe, a minha nova mestre, né? Minha professora, estou rendida aos conhecimentos dela. E me inscrevo num curso com ela, estou fazendo, então eu faço 2 cursos, um curso de Orives e um curso com Alessandra Camilo, onde encontro com você, né? Então, assim, nossa aproximação é recente, mas não a sintonia, né? Já deu para a gente perceber hoje aqui. Que bom que eu aceitei o convite seu. Então, nessa busca do essencial e o que eu vou levar, né? Porque, então, eu passo a fazer as perguntas agora no campo que eu estou. Então, o que eu estou levando? Assim que eu descubro o nome da minha marca, que é a Luz e Lúcia, a Concrase, eu identifico 2 coisas. Primeiro, o termo era maior, joias à luz de Lúcia. Depois, uma pessoa me disse que talvez não fosse interessante manter joias, bastava a luz de Lúcia. Então, a luz de Lúcia, no sentido da luz que vem de mim, porque meu nome é Lúcia, da luz que eu devo reverberar, porque eu sou cristã e nós temos a luz de Cristo para levar as pessoas. Então, assim, essa luz ela passa a ser a direção, o luzeiro para outras pessoas. Por isso o sentido de fazer lives. Claro que se eu estivesse vendendo, só vendendo as joias, também faria, né?
como outras pessoas fazem, apresentando seus produtos e tal. Mas a minha marca, ela não surge de forma simples, ou seja, só as joias, né? E então, dentro desse novo campo, né, do empreendedorismo sistêmico, eu vou descobrir um universo de informações que eu não tinha. E eu acho que assim era o conhecimento que eu precisava para colocar em ordem todos os meus sistemas, porque eu estava em desordem. Então eu passo a organizar toda essa informação que a vida me deu, sair de uma condição de vítima, sair de uma condição de criança que insistia, né, de uma certa forma, ou queria que as coisas fossem de um certo jeito, e passo a assumir uma postura mais adulta e também passo a compreender outras dinâmicas que eu não tinha acesso. Então, um conhecimento que chega até mim, sou muito grata a Deus por estar nesse momento da minha vida e esse conhecimento chegar nesse momento. E ele traz atrás de si uma egrégora muito grande de pessoas com um propósito maior, propósito de servir. Eu não gostaria de ter chegado a essa minha idade para me render a um sistema que busca dinheiro, porque não foi esse meu propósito de vida até hoje. Então, eu sempre fui do serviço público, sempre fui adepta das causas, das grandes causas sociais, e cair nas mãos agora do capital seria uma lástima. Mas Deus, eu tenho ensinamentos que eu trago para mim da minha história, viu? São coisas que eu colhi entre os meus parentes, entre os meus familiares. E um deles, que eu repito sempre, é: Deus protege os bêbados, os puros e os inocentes. E eu me enquadro sempre nos inocentes. Nem me considero pura, nem me considero bêbada. Uma outra coisa que eu repito sempre como ensinamento é que as coisas têm vontade. Eu sempre digo isso: as coisas têm vontade, porque a gente pensa que só as pessoas têm vontade, mas as coisas têm vontade. Elas pedem que a gente faça algo com elas. E eu vivo fazendo a vontade das coisas já há algum tempo, né? Há algum tempo eu dialogo melhor com as coisas até do que com as pessoas. Agora voltei a me relacionar com as pessoas numa postura diferenciada, assumir novos princípios. Estou equilibrando meu sistema todo numa outra direção, mas meu diálogo com as coisas me ensinou bastante também. E outro ditado familiar é: Camões morrendo, Camões aprendendo. Então, assim, depois que todos, né, os que eu tinha meus pactos de fidelidade, todos eles partiram já, então eu estabeleço novos pactos, né, novos pactos, e sempre baseado nesses grandes propósitos. Esses propósitos, eles são propósitos chamados universais, né, que eu já estava aderida há muitos anos, mas não com esse alinhamento desse conhecimento que eu estou tendo agora. A professora Alessandra diz assim que nós temos o último professor, né, o último que nós estamos. Ele não será o último, ele é o que nós estamos agora. Então, ela atualmente é minha professora. Pode ser que venha um outro professor, mas eu com certeza considero que eu vou ficar um tempinho com essa professora, que ela é maravilhosa. E queria abrir dentro desse campo que a gente está, né? Que aí nós temos comunhão, eu e você, que a gente possa mudar, né, essa nossa postura, que a gente possa ensinar para as pessoas. Você, no caso, você vem de uma área da educação. Eu venho de uma área da saúde, mas com um viés da educação, uma vez que eu fiz um mestrado e que sempre precisei dos conhecimentos da odontologia para ensinar as crianças como é que faz a prevenção. Então, eu sempre atuei como professora, mas não diretamente assumindo um cargo de professora. E então, como levar esses conhecimentos para as pessoas? E se desafiando, né? Porque, por exemplo, eu nunca fiz uma live. E perguntei até à professora Alessandra por que eu tinha que fazer live. Eu não entendia bem por que eu deveria fazer uma live. Então, quando Silvina me convida para fazer uma live, eu já estava num ponto em que eu tinha entendido a importância de fazer uma live e aceitei. É um desafio, Mas
são desses desafios que nós vamos dando os nossos passos na nossa caminhada. Eu estou no início de uma nova jornada, saindo de um longo deserto e entrando nessa nova jornada. Silvina me traz uma coisa interessantíssima, né? Quando ela diz assim para mim que são mulheres de uma segunda jornada. Eu não tinha identificado isso. Eu gostei desse título, gostei de me localizar nesse lugar de que eu sou uma mulher numa segunda jornada. Eu digo uma coisa engraçada porque realmente a gente tem que levar com humor determinadas situações, né? Então, quando eu entro na idade, né? Eu estou próximo a fazer 60. Só que há 2 anos atrás eu passo a sofrer com essa data, né? Aí eu, para não dizer isso dessa forma, eu digo assim: tem 2 anos que eu tento fazer 60 e não consigo. Agora faltam poucos meses para que eu faça os 60 anos e Deus é tão generoso que ele vem me alinhar, né? Então, ou seja, eu estou alinhada, estou entrando em equilíbrio e ainda não fiz os tais 60 anos, né? Vou fazer ainda em outubro. Eu queria abrir, não sei se as pessoas têm dúvidas em relação a isso. Uma das coisas que eu acho que eu posso contribuir com as pessoas é uma frase que eu ouço o tempo inteiro, sabe? Porque as pessoas dizem que eu sou muito criativa. Você é muito criativa, você é um artista. E parece assim que elas não são. E assim, é nessa área que eu queria atuar na parte de educação, né? Porque assim, todos nós somos criativos. O que a gente precisa é enxergar isso na gente. A Então gente não é não. fácil, é preciso se desafiar. É preciso se desafiar. Quando eu comecei a fazer as joias, eu queimei minha perna na solda, entendeu? Eu ia fazer a solda soltava inteira, caía e desmanchava o anel que eu acabei de fazer. Daí eu falava, Jogar tudo só no um lixo. ensinamento. Eu pensava comigo, é só um ensinamento, eu vou fazer de novo. Então eu venho me aprendendo. Então, se dispor a aprender. Não dá para você ficar olhando para o que eu faço hoje e querer fazer o que eu faço. Você tem que olhar, né? Como a professora Alessandra diz, você tem que olhar para trás. Para quem está 2 passos atrás, eu tenho que olhar para trás para quem está 2 passos atrás de mim que não conseguiu fazer ainda. Se a gente fica olhando para quem está 2 passos à frente, a gente não caminha. Então, se eu ficasse olhando para o meu professor, né, que é Orives, que faz trabalhos maravilhosos, o nome dele é Tiago Moreira, não posso deixar de dizer. Manual das Joalherias. Ele passou a fazer cursos online de ourivesaria e só assim eu tive acesso a esse conhecimento. Porque esse conhecimento da ourivesaria é um conhecimento restrito, porque ele é passado de ourives para ourives, de pai para filho ou de pai para tio. É um conhecimento que é passado assim há milênios, né? Porque a gente tem relatos de ourives já há muitos, muitos anos, né? Eu sempre me interessei também na hora que eu fui estudante, né? E gostava muito de história, me interessava muito pela produção artística e, assim, as joias que as pessoas usavam na Idade Média, né? E também como é que tratava os dentes na Idade Média. Eu sempre gostei muito desse olhar para trás para ver como foi que como é que fazem as coisas, né? Estudar. Eu queria me abrir para alguma pergunta, se alguém tem alguma pergunta, ou se você tem alguma pergunta, né? Estou gostando muito de conhecer esse seu lado que eu não conhecia ainda, né? Mas também, se você quiser trazer mais, porque ainda temos um Sim, tempinho de frente, né? Mas você tem muito a ensinar, com certeza. Não é por acaso que a gente se encontrou. não. E Com certeza não foi. é tudo. Ó, a Etilene falando parabéns pela trajetória. É assim, né? A gente se torna a mulher que a gente é, mas a gente tem a opção de escolher ser a mulher sofredora que sofreu um monte, fez uma caminhada difícil, como você falou, conheceu o Brasil inteiro nessas mudanças, mas isso te fortaleceu, isso não te vitimizou. É essa que é a diferença que faz. Por exemplo, perante o sofrimento, tomar atitudes que te dão uma caminhada nova e faça ajudar outras pessoas que também precisam. E às vezes tem pessoas que precisam de uma mão, né? A gente também encontra mãos, assim como a gente é aluna da professora Lei Camilo, várias pessoas que já entraram na live também são nossas colegas de formação.
como a gente está recebendo essa orientação dela, nós também podemos dar essa mão que você falou, né? Tem tantas pessoas precisando encontrar saúde, encontrar beleza na vida, encontrar um motivo para viver. Uhum. Eu vou voltar, assim. A gente tem um tempo, né? E eu queria chegar onde eu desejava chegar. E, é claro, abrir para que algumas pessoas perguntassem. Mas eu quero agora voltar. Eu estava falando da luz, né? Estava falando da luz que eu reconheci em mim de novo. E agora eu vou voltar lá atrás. Veja, eu só vou voltar lá rapidinho, porque eu não quero ficar lá. Das trevas, Vai eu ficar quero gravada voltar a lá. live. Oi? A Rosângela está perguntando se vai ficar gravada. Vai ficar gravada no meu Instagram, no da Lúcia, e também vou colocar no meu YouTube. Daí quem quiser assistir Que lá ótimo. também, dá para todas as pessoas. E quem não está inscrito no meu canal do YouTube, estou começando, então o YouTube precisa de inscritos também, né? Para divulgar a gente, né? É um outro caminho, mas que leva para o mesmo objetivo, né? Sim. São novos meios, né? O que a gente tem aprendido, são novos meios. Eu, por enquanto, só tenho Instagram e já tinha Facebook há um tempo atrás. Mas, quem sabe, daqui uns dias eu vou ter essas outras formas, né, de apresentar. Então, eu vou voltar aqui agora para abrir. Eu queria mostrar uma biografia de vida, mostrar uma decisão, né? Uma decisão de ser feliz, de cuidar de mim. E ela chega a partir do momento em que minha mãe falece, ou seja, não tinha mais que cuidar dela. E da hora em também que minha função, né? Ela se acaba. Ou seja, minha função de dentista acaba. Eu esqueci de relatar que eu tive um consultório dentário, né? Os dentistas normalmente têm consultório privado. Eu tinha um consultório dentário assim que me formei e carregava ele paralelo, né, ao serviço público. É óbvio que uma paixão pelo serviço público, por esses propósitos universais, né, de solidariedade, de ter uma sociedade mais justa, me tomaram. Então, eu fui sempre fazendo formações mais próximas da saúde pública. Então, eu fiz uma formação em saúde mental, fiz uma formação em saúde pública, que né, me tornei sanitarista e passei a atuar nessa área. Mas esse consultório eu doei em 2005 para a Arquidiocese de Aracaju. Eu passei num concurso do PSF, Programa de Saúde da Família. Eu tinha 40 horas de dedicação e, assim, não dá para você, numa certa idade, né, já da odontologia, você ter 40 horas de dedicação num posto de saúde, de manhã e de tarde, e ainda achar que tem saúde para aguentar um consultório à noite. Então, alguns colegas meus ficaram fazendo essa tripla jornada, mas eu optei por doar o consultório. Mas assim que eu doei, o padre que me recebeu no seminário, que era o reitor da época, né? Padre Walter Van, ele disse assim para mim: não adianta você doar o consultório se você não se doar. Essa é uma aproximação que eu venho a ter com a minha religião em 2000 e começa um pouco antes dessa data em que eu dou o consultório, né? Mas é uma aproximação com a religião que eu volto a ter. Então, uma das minhas grandes dores, né? Falei que agora eu vou falar das nossas trevas, né? Das nossas dores. Então, uma das minhas grandes dores, a perda da minha avó aos 11 anos, né? De idade. Então, aquela morte, ela marca a nossa vida, marca a nossa vida. Eu eu ia com ela para a igreja, ela me levava nas procissões, me vestiam de anjo, sabe? Então, assim, tinha um vínculo com a igreja muito bom, muito saudável, muito bonito, de descoberta, e de repente, um velório, né? E aqueles cânticos, e a ausência dela. Então, a missa em seguida, porque a missa era a presença dessa minha avó. E a assistir missas ficou muito difícil, muito difícil. Então, eu me afasto da minha religião. Não é que eu deixei de ser praticante, poderia se dizer assim, né? Então, eu tinha 11 anos, nós viemos para Aracaju, outra cidade, outro contexto, outra cultura, e eu também tive muitas dificuldades, eu era pré-adolescente, adolescente, né? Muitas dificuldades como adolescente.
muito tímida, muitos temores, sabe? Essas coisas que a adolescência traz. E fiquei afastada. Então eu levo até os 40 anos para descobrir, numa vivência de biodança, que aquela grande dor que me fazia chorar de vez em quando à noite, sem saber o que era a dor da perda dessa minha avó. E ali eu estava na Chapada Diamantina, naquele resplendor, né? A Chapada Diamantina é um templo de Deus. Eu tinha um diálogo muito forte com Deus. Eu fui para lá para me conectar com a natureza. Minha mãe era uma mulher muito conectada com a natureza. Ela sabia o dia, a época das frutas, ela sabia o dia da lua e eu não sabia nada. É como se eu vivesse flutuando nesse espaço aqui, não conhecia nada. Então, ir para Lençóis era uma forma de entrar em contato com a natureza lá é exuberante, muito potente, e lá eu encontrei Deus. Não deu certo viver na Chapada, voltei decepcionada com aquela experiência, porque não deu certo, pensei que era meu grande retorno para a Bahia, né? Mas não deu certo, tive que voltar para Aracaju, começar de novo. E aí, eu chego nesse lugar aqui onde eu estou agora, nesse terreno. Eu comprei uma casa, um terreno em Lençóis, construí uma casa em questão de 2 anos, né? E tive que vender. E voltei para Aracaju e eu pensei comigo, de tanto errar, sabe? Parecia que tudo que eu fazia não dava certo. Então eu falei, eu não vou fazer mais nada. Eu vou aqui. Aí cheguei ali, aqui no fundo do meu terreno, eu tinha cavado uma área e fiz um lagozinho. Tinha uns peixinhos, né? Botei uma cadeira, não tinha ainda uma casa, tinha um abrigo aqui no terreno. Ele tem 1.000 metros quadrados. E eu fui e disse assim para Deus: Olha, eu não vou fazer mais nada, não, viu? Porque tudo que eu faço dá errado. Então, eu me meti lá com o partido político, com a política dentro da área da saúde, não a política partidária, mas a política ligada ao movimento de saúde pública, e não deu certo. E eu fui morar em Lençóis pensando que era a coisa melhor que eu ia fazer, não deu certo. Então, eu já vi que eu não sei o que é bom para mim. Então, quando você quiser, você me diz o que é bom para mim. E, é óbvio, as coisas de Deus levam muito mais tempo do que as coisas do ser humano, né? Então, o tempo de Deus é um tempo muito diferente do tempo do homem. E eu levo 10 anos aqui nesse terreno, né? Sem saber de fato o que Deus queria de mim aqui. Por que Ele me deu esse terreno? O que Ele queria que eu fizesse da minha vida? E aí aparece uma vocação, que é quando eu dou esse consultório. Quando eu doei esse consultório, eu passei a conviver com padre, seminarista. E um dia eu me toquei de que eu estava no seminário. Eu disse, mãe, estou indo lá no seminário. Eu ia fazer o quê? Atender, né? Atender os seminaristas lá no seminário. E essa frase veio na minha cabeça. Então, a igreja que minha avó frequentava era o seminário franciscano lá em Vitória da Conquista. Então, a palavra seminário me fez remeter à minha infância. Eu disse, meu Deus, eu tinha retomado uma aproximação com a igreja no nível que eu tinha quando eu era criança, que era através da minha avó. Então, eu fui para o chamado seio, né, ou o celeiro da Arquidiocese de Aracaju, para conviver com padres, freiras, noviços, religiosos, né, bispos, porque eu me tornei dentista dos seminaristas, dos padres, das freiras, e a aprofundar a minha fé, ou compreender mais. Fiz um curso de teologia e lá encontrei de novo grandes dificuldades. Ou seja, as dificuldades continuavam meio que me perseguindo. E eu de novo me perdia. De novo eu me perdia. Vinha de novo o que a gente chama de trevas, né? Ou as dores de se relacionar, as dificuldades. E eu, de novo, dei uma recuada. Aí, essa recuada do seminário foi junto com a lesão do punho, né? Eu trabalhava como dentista, cumpria o horário do posto e mais a doação no seminário. Então, quando veio a lesão, eu me afastei do consultório do seminário e da saúde, né? E fui para a SMTT. Continuo vinculada até hoje. Depois que eu me aproximei de novo da minha religião, não me afastei mais, mas continuei sentindo as dores, entendeu? Continuei cada vez mais entrando nessas dificuldades. Então, só agora, quando eu conheço a Alessandra Camilo, por um caminho que eu nunca imaginei, né, que era um caminho
do empreendedorismo. Então, quando eu entrei para o curso dela, era empreendedorismo sistêmico. Lá eu encontro de novo um discurso que tem a ver com Deus, né? Da espiritualidade. Então, assim, estava faltando esse elemento para me juntar. Então, dentro da família. Pergunta? Uma Oi? pergunta? Posso te fazer uma Pode, pergunta? claro, pode ficar à vontade. Terapeuta da Germânica. A tua lesão no punho, além do trabalho repetitivo, provavelmente tinha a ver com esse teu fazer que você acreditou que estava dando errado sempre, né? Então, a pergunta que eu te faço, você não precisa responder, né? Só um questionamento, né? Digo assim, se você estava achando que você estava fazendo muita coisa e não estava conseguindo realizar teu sonho, você estava assim, tipo, fazendo coisas que não davam certo. É isso que você falou. Exatamente, Então, exatamente. a tua mão começou a criar, atrofiar, criar problemas para você parar de fazer. Parei de fazer. É. Então, o teu cérebro te protegeu de você querer fazer tanta coisa. Eu Porque fazia bastante coisa. o Muito. corpo sempre cria doenças, Ele cria. manda a informação, né? Se ela tiver uma infecção no pulso, ela vai parar de fazer tanta coisa, né? Então, É. é bem complexo, mas o sentido biológico é esse, né? O corpo cria, que a gente entende como doença, mas é uma defesa, uma proteção. Uma Para você proteção. não sofrer tanto na alma, é melhor você não ficar inventando coisa nova. Porque se você conseguisse continuar fazendo, fazendo e cada vez não dava certo, você ia sofrer muito mais, né? O Sim, teu sentimento de não conseguir realizar, né? sim. Poderia piorar. Então, o teu corpo quis te proteger disso, né? É. Além, Ó, excelente conhecimento. além É. do trabalho Não tinha, repetitivo. é claro que eu não tinha feito essa correlação, né? Mas a germânica interpreta assim, Sim, né? sim. Eu te ouvi hoje, vou entrar mais nos conteúdos que você traz, né? Vou conhecer um pouco mais, né? O fato da gente começar essa sintonia, não é, né? Deus, ele organiza as coisas de um jeito que a gente possa ir tomando as compreensões, né? Então, essa coisa de não dar certo, né, que parecia tudo que não dava certo, então eu tive dificuldades com os frades. Eu entrei para a Ordem Religiosa do Carmo e tinha dificuldades com os frades, então eu achei que era incoerente. Eu sou uma pessoa que tento ser bastante justa e coerente. E eu achava incoerente eu ter uma dificuldade de relacionamento com meu irmão e chamar frades de irmãos. Por que que eu não consigo me entender com meu irmão e vou chamar outros frades de irmãos? É muita incoerência. Então, eu pedi um tempo nessa formação que eu já tinha recebido o hábito, já tinha feito os votos simples, que chama, né? E usava o hábito, eu não sou religiosa, sou leiga consagrada, mas na ordem terceira do Carmo, nós usamos um hábito, não o tempo inteiro. Eu sou dentista, atuo na minha área, mas em eventuais momentos eu sou autorizada a usar um hábito carmelita, a me apresentar com essa expressão da minha fé. E daí eu pedi para sair. Pode ser que agora que a pandemia, né, saiu ou que agora virou, né, reduziu, virou uma epidemia, eu possa retomar isso, mas ainda estão nos planos de Deus mais para diante. Mas então, na verdade, o que estava em questão era esses relacionamentos. Então, uma dificuldade muito grande de conviver com as relações, com a relação eu, minha mãe e meu irmão, né? E a relação eu e a família. Eu estou falando a família mais ampliada, que eu acho que todo mundo aqui tem. Então, essas dificuldades que todos nós temos, e assim eu não conseguia transpor. Mesmo que eu tivesse humanidade, paciência, quisesse entender, mas eu não conseguia, entendeu? Então, só nesse momento que eu estou agora, é que eu passo a colocar nomes, né, ou encaixar essas situações em determinado conhecimento e me libertar, né? Liberar essas questões. Nessa última quaresma agora, eu pedi a Deus que eu conseguisse parar de julgar, né? Então, assim, estava em mim de julgar as pessoas, né? Então, eu pedi a Deus, como um exercício de quaresma, que eu não julgasse mais as pessoas. E ao fim
já no fim da quaresma que a Alessandra Camilo chega para mim. Na verdade, a Alessandra Camilo chega para mim no momento em que eu não abria para ninguém, né? Porque a Semana Santa para mim era a Semana Santa, mas o trabalho dela era na Semana Santa. E eu abri espaço do meu retiro particular que eu faço todo ano para ouvir a Alessandra Camilo, porque eu tenho certeza que foi Deus que mandou ela para mim, em função, né, das orações que eu fiz pedindo a Deus para entender. Então, ela poderia me ensinar. E eu me rendo ao ensinamento exatamente por isso, porque eu pedi e ele mandou uma excelente professora para me ensinar isso. Então, tudo estava em relação à insistência minha de ser do jeito que eu achava que era o certo. A Alessandra Camila, ela usa um termo muito bonitinho, eu acho, engraçadinho, não deixa de doer, né? Que é a criança birrenta, né? Então, também eu era uma criança birrenta que queria as coisas do meu jeito, né? Que queria que fosse do meu jeito, que não sendo assim, eu me afastava. E no momento em que eu passo a entender ou passo a aceitar, né? Aceitar que que o outro ele é daquele jeito. Então eu passo a me conformar, né, de que é assim que as pessoas são. Então isso dá um alento, né? Você aceitar as coisas como elas são, sem você ficar reclamando da sorte ou reivindicando algo, né? Como uma criança birrenta. Então tomar uma postura um pouco mais adulta em relação a isso. E uma coisa que me chama a atenção é ao fato de que eu tenho hoje está bem claro para mim, sabe, que eu tenho para minha família, para esse meu sistema que vem antes, né, de mim, bisavós, né, tataravós e todo esse pessoal que veio antes de mim, que eu tenho uma função nesse sistema e que tudo que eu vivi de difícil e foi bastante difícil, foi muito difícil. E eu estava só, em muitos momentos eu estava só, é, e hoje, graças a Deus, eu tenho direção, né? Então, essa compreensão me ajuda a dar os passos. Então, eu olho hoje para trás, para esses meus ancestrais, tenho pedido, colocado em oração, descobri nomes recentemente sabe, da mãe da minha avó, que eu não sabia. Então, eu tive acesso a informações preciosíssimas para mim. Eu chorei, eu recebi 6 páginas de uma prima minha que fez entrevistas com meu tio, ele viu ainda, entrevistas com outros sobrinhos e parentes nossos, e levantou uma história da minha família que eu não sabia, e eu tive acesso a esse material. Então, um resgate histórico que faz com que eu me sinta fortalecida. Eu venho um sistema, né, de pessoas fortes, né? Eu já fazia reverência a essas pessoas porque eu transformei a minha casa, eu dizia isso, né? Minha casa, ela era um memorial a, a esses meus parentes, né? Meus tios, meus primos que moravam em fazendas e então minha casa era recheada desses elementos e de coisas que a gente herdou dessa minha avó. E depois que minha mãe morreu, claro, eu continuo com algumas coisas que são deles, né? E vou continuar como herança. Mas eu entendi que eu tinha que criar um novo memorial. Esse memorial é a minha história. Então eu passei a colocar minhas obras, meus trabalhos nas minhas paredes. Então agora minhas paredes estão cheias desses materiais, dessas artes minhas que ficaram guardadas nas gavetas, né? Eu falei de pintura em porcelana, né? Escultura em argila, é, desenhos e tal. Eu vou mostrar só uma obra que talvez não seja tão conhecida, é uma apresentação mais moderna da arte, né? E chama assemblage. Então, assemblage é um termo francês e ele significa colagem. E essa obra que eu vou apresentar aqui é uma assemblage. Eu acho que vou ter que baixar um pouco, né? Tá dando para ver? Então, aqui a gente é colagem, mas não é necessariamente com cola, né? Pode ser com prego. Então, acho que vocês reconhecem essa tela aqui, é daqueles
É para matar mosquito, aquela raquete de matar mosquito, né? Então, sobra essas telas e eu colei ela aqui no fundo. Aqui é um adesivo, um imã de geladeira que um amigo uma vez me deu. Um, um porta-retrato que quebrou, não estava mais usando, então eu colei ele aqui. E eu acho que dá para ver, né? Uma telinha que eu fiz com minha sobrinha. Ela fez a árvore e eu fiz uns detalhes que tem aí. Eu estava ensinando ela a pintar a tela. E esta cadeirinha é o elemento de ligação. Todas as obras, são 7 obras dessa, são 7 assemblagens desse, eu fiz agora na pandemia. E então é a cátedra. Nessa cadeira senta uma pessoa importante. E ontem, revendo aqui essas obras, eu vou guardar ela aqui de volta. Revendo essas obras, eu identifiquei, eu tenho 5 obras dessa com 5 cadeirinhas. Então, eu vou entregar cada uma dessas obras para os meus primos. São 5 filhos de meu tio. E as fotos de infância deles, minha tia fazia numa cadeirinha, sabe? Quando tinha um ano e meio, mais ou menos, fazia uma foto numa cadeirinha. E daí, ontem, olhando daqui, tá aqui nessa parede em frente, eu pensei, eu acho que eu vou ofertar aos meus primos, cada um botar numa cadeirinha, porque a gente tem eu tenho, né, uma hierarquia desses primos, e a prima mais velha hoje ela é a matriarca, né? Porque eu não sou a mais velha entre eu e meu irmão, eu sou mais nova que meu irmão, mas de nós, dessa geração, a minha prima mais velha, né, ela é professora de geografia, muito renomada, excelente professora, professora da Universidade Federal aqui, ela ainda está na ativa, não é aposentada, apesar de ser mais velha do que eu, mas ela ainda está na ativa, e ela seria a nova matriarca, né? Mas eu tenho uma prima, que é uma dessas crianças birrentas. Eu sou uma criança birrenta, e a minha prima também é uma criança birrenta, que às vezes nega o lugar dessa minha prima, que é a mais velha, sabe? Então, assim, é você reconhecer que tem alguém antes de você e dar o lugar, né? Dar a cadeira. Então, hoje, eu olhando aqui para essas pecinhas, eu identifiquei assim, um destino, né? Algumas das coisas que tem aqui minha. Então, assim, em termos de apresentação, eu só falto apresentar, acho que está finalizando já, né, nossa live. Eu vou apresentar no final, mas não porque é menos importante, pelo contrário, é pelo fato de que ela abre um novo campo, né? Então, a minha nova bagagem, ela é muito leve, observem, né? Ó, muito leve, uma caixinha de joias, e aqui estão algumas das joias que eu tenho produzido. Então, Deus me envia num certo momento das minhas aflições, né? Essa caixinha eu comprei, eu falei, já entendi o que Deus quer, que eu bote essas joias dentro dessa caixinha e saia para vender. Se eu não tivesse saído para vender essas peças, porque tudo que eu fiz de artes antes eu fiz como hobby, eu doava, não cobrava, né? Mas se eu não tivesse saído para vender essas peças, eu não tinha encontrado a Alessandra Camilo, porque eu não iria empreender, né? E foi assim que eu encontro a Alessandra Camilo. Ela diz que não é para a gente correr com um saco de laranjas, que é para a gente correr com uma laranja. Então tá aqui a minha laranja. Em termos de conteúdo, eu acho que era isso que eu tinha para passar, sabe? É muito bonito, né? Que nem nós estamos empreendendo agora, que nem a Alessandra sempre fala muito. Você está com uma laranja, eu também escolhi uma laranja quando eu conheci ela, né? E não por acaso, assim, no dia que minha mãe faleceu, em agosto do ano passado, foi quando eu tinha recém encontrado a Alessandra, e eu cuidava da minha mãe também, né? E foi quando, no dia do falecimento da minha mãe, que eu decidi lá com ela no hospital que eu ia começar a trabalhar, que eu não ia mais levar como hobby. E foi dali para frente que eu comecei. Fiz no Instagram, foi metade de agosto. Eu fiz no Instagram e comecei dali para frente. Eu O decidi ano passado, isso em homenagem à minha mãe, e essa fase da vida que eu estava, que eu ia largar de ter a germânica e os estudos que eu estava fazendo como hobby, mas como pessoa adulta que está trabalhando, né? E sim, está sendo levando maravilhoso. um conhecimento importantíssimo, né? Que você está levando um conhecimento importantíssimo. E conhecendo minha mãe, assim, eu acho que assim, eu sinto que é uma coisa assim que
ela mesma, quando eu estava estudando, ela estava na minha casa de tratamento de saúde, né? E ela assim ficava muito junto, ela ficava lendo as coisas que eu estudava, então ela tinha muita curiosidade de fazer, de ver. Então é uma bênção que a gente tem da mãe, assim como você apresentou todas as suas ancestrais, né? A gente sabe que é a oportunidade que nós temos, elas não tiveram, mas se elas Sim. tivessem, com certeza teriam feito coisas grandiosas e fizeram no caminho delas, né? Fizeram Minha muitas, mãe era uma grande artesã. Minha mãe era costureira, mas de todos os nuances da costura, do ponto de cruz, bordado, renda de bilro, aquele outro que eu renascença, essas rendas, né? Ela sabia fazer. Fazia redes, então ela tinha uma roca, fiava, né? Da confecção da rede, ela sabia tudo. Ela plantava o algodão, colhia o algodão, fiava o algodão, formava o cordão, formava a linha, tecia saíram no tear, dia, né? produzia a rede e deitava na rede. Temos muitos exemplos à nossa frente. Mas então, Sim. Lúcia, te agradeço muito, já completou a nossa hora, né? É a Sim. nossa meta, né? Você viu como Eu passou estou rápido, muito grata e feliz por ter aceito seu convite. você viu? E essas lives são muito curativas. A gente faz para passar o nosso recado, mas quem é mais beneficiado é a gente mesmo, porque a gente vai se curando, né? Sim. De- Olha, até me engasguei aqui, né? Cada dia é um conteúdo diferente, uma novidade que vem, né? Eu faço lives nas quintas-feiras, às 19 horas, sobre nova medicina germânica, sobre ensinamento, né? E posto cada dia um pouquinho também no feed, no story, né? Tô começando tudo isso, né? E trabalho nas horas de folga também, né? Com a germânica atendendo, né? Tá Vou maravilhoso. passar a acompanhar mais, porque eu preciso entender melhor essas questões da doença que vinha na família e que eu resolvi reagir, né? Mas eu não tinha conhecimento, você está me trazendo aqui agora, então eu preciso entrar mais um pouco, né, nesse Quando a conhecimento. gente conhece a germânica, a gente perde o medo da doença, a gente perde o medo da velhice, porque são todas coisas secundárias, né? Estou Então, precisando perder esses dois, né? são os dois Ou motivos. já comecei a perder na hora em que decidi, né, empreender. Obrigada, meninas, mulheres Muito que estão com grata. a gente. Homens também, eu acho que meu esposo deve estar junto também, ele sempre tem paciência de ficar assistindo, né? A gente está se curando junto, né? Muito obrigada. E quando quiser voltar, está convidada. Aos domingos à noite, sempre é convidada pessoas novas, diferentes, para. E vocês sempre tem o campo aberto aqui para ti, tá? Obrigada, agradeço. Vou deixar salvo aqui, né? E no YouTube também, depois te passo, tá? Sim.